Muito bem, estamos dando início agora à nossa 10ª aula. Haris Kairene a todos. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós encerramos na nossa 9ª aula, tratando sobre Marcion. Como falei, Marcion era um mestre do gnosticismo, qual vai ser responsável para ser um dos maiores, vamos assim, oponentes do cristianismo no período do 2º para o 3º século, tá? Marcion, ele pregava que Deus, o Deus do Antigo Testamento, no caso Yahvé, era totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. A lei era diferente da graça. E ele tinha uma teologia de que a matéria era má. E Marcion vai ensinar uma espécie, então, de ascetismo, ou seja, uma proposta de desenvolver uma teologia totalmente contrária a Deus e anti-Deus. Marcion, inclusive, vai ensinar uma espécie, melhor dizendo, uma espécie, tá? De um cânon modificado. Para ele, somente as 10 cartas de Paulo que eram inspiradas e que deveriam estar inseridas no cânon. E o Evangelho de Lucas, para ele, não tinha nenhum valor. E ele vai fazer, inclusive, cortes do que ele não aceitava e vai acrescentar textos que ele considerava importantes dentro do Evangelho de Lucas. Para Marcion, o Antigo Testamento foi totalmente produzido pelo Demiurgo, que ele considerava que era um Deus justo e iracundo, que vai ser o responsável por o império da lei. Esse Demiurgo, em alguma hipótese, seria para Marcion o supremo poder, tá? E este mundo seria o fruto de suas mãos, sendo assim mesmo imperfeito em toda a sua estrutura. Marcion também, na sua concepção, ele defendia que o Deus do Novo Testamento era totalmente superior ao Deus do Antigo Testamento. E que havia um estado do homem aonde enviou o seu filho para redimir a raça humana. Ou seja, o Deus do Novo Testamento, ele se torna em estado humano com a proposta justamente de redenção da raça humana. O Demiurgo, o Deus do Antigo Testamento, para Marcion, era o Deus responsável pela ira. E cuidou e foi responsável para que Cristo fosse crucificado. A culpa, então, da crucificação de Cristo, Marcion atribui ao Deus do Antigo Testamento, a Yahvé. E para ele, o apóstolo Paulo era o único verdadeiro apóstolo de Cristo. E os outros eram apenas representantes. Marcion pregava, inclusive, que a salvação vem mediante a renúncia. Quanto ao Demiurgo e seu tipo de mensagem, ou seja, você teria que renunciar a mensagem toda do Antigo Testamento, a lei mosaica, para poder assim o Deus do Novo Testamento agir em sua vida. Essa era a proposta, um dos ensinos centrais de Marcion. Uma outra questão também importante colocar aqui é que Marcion e os seus ensinamentos, suas doutrinas e as suas perseguições, controversas e debates com o cristianismo vão pendurar até o 5º século. Então ele vai deixar um legado que o marcionismo, tá, vai ser
vamos assim, um espinho ou um calo de perseguição ou presente no transitar e na atuação dos pais da igreja até o quinto século. Então, os ensinos de Marcion tiveram um poder de influência e de dissuasão do credo dos apóstolos muito forte. Tá? Houve muitos adeptos do marcionismo nesses períodos de segundo, terceiro, quarto e quinto século. Tá? Muito bem. Agora, entrando já na nossa proposta de falar um pouco sobre a vida eclesial já dos primeiros pais da igreja, tá? Aí nós vamos entrar justamente já até tratando de algumas questões relacionadas vamos dizer, as primeiras comunidades, as primeiras igrejas, tá? E vamos ver também algumas tensões que ocorreu, tá? Essas tensões, inclusive, levaram o cristianismo a repensar-se como igreja. Após, inclusive, o concílio de Jerusalém, ainda lá no tempo dos apóstolos, Paulo prega o cristianismo a todos os povos, fundando comunidades em várias regiões, que seria um cristianismo missional além fronteiras. Então, essa proposta além fronteiras é que vai ser responsável por a difusão do cristianismo, tá? E a vida eclesial dos pais da igreja, elas começam a ter, vamos dizer assim, um grande desenvolvimento, principalmente a partir do segundo século. Porém, nesse período, nós temos que considerar que é o período também dos grandes martírios universais. Vamos começar ali, nesse período, observando que, principalmente, no ano 98 para 117 d.C., sob o que é, inclusive, o governo do imperador Trajano, muitas perseguições ocorreram. E em torno de 110 d.C., os cristãos de Antioquia foram perseguidos e o próprio bispo da cidade, que era o Inácio de Antioquia, foi levado a Roma e jogado às feras na arena. Foi morto pelas feras, os leões, na arena como espetáculo público. Tá? Em Jerusalém também, no período do Império de Adriano, os judeus, os cristãos também foram perseguidos e após ocorreu até uma revolta judaica ali nos anos 132 a 135 d.C., liderada por Bar Códiba, tá? O qual o imperador Adriano vai esmagar essa revolta, enchendo Jerusalém, inclusive, de templos gregos, dando assim uma grande abertura para um politeísmo e para um avanço das religiões pagãs, tá? E do paganismo. No governo já de Marco Aurélio, lá nos anos 161 a 180 d.C., vai ocorrer também um grande momento de perseguição e um levante popular aos cristãos em Lyon, tá? Onde aproximadamente 50 cristãos vão ser torturados e devorados por animais. Depois, nos anos do governo do Sétimo Severo, isso em 193 a.C. até 311 d.C., o imperador proclamar perseguições aos cristãos em todo o império. E Sétimo Severo, no ano 202 d.C., ele vai proibir a conversão ao judaísmo, ao cristianismo, sob lei de perseguição e morte. Sétimo Severo, inclusive, ele vai condenar uma grande quantidade de cristãos à morte nas arenas. Mais tarde, Valeriano também, nos anos 250 a 260 d.C.,
vai inflamar uma nova perseguição que vai obrigar até o clero a sacrificar aos deuses os cristãos, tá? E com isso, mais tarde, o seu sucessor, o Galieno, isso no século 200, nos anos 260 a 285 aproximadamente, ou melhor, retificando, 260 a 268 aproximadamente depois de Cristo, vai ser o que vai inaugurar um momentâneo período de paz, porque vai durar somente 40 anos e vai devolver nesse período de 40 anos os bens e os lugares de culto que pertenciam aos cristãos. Então eles vão ter, os cristãos e o cristianismo, uma oportunidade de uma passividade por parte do governo, por parte do império, durante o governo de Galieno, durante aproximadamente 40 anos, tá? O imperador, inclusive Aureliano, isso nos anos 270 a 275 depois de Cristo, após lutas, inclusive contra Germano, ele vai buscar uma unificação do império. E aí ele vai introduzir um culto comum do império, a qual ele vai denominar Sol Invictus, ou Sol Invictus, tá? Que vai atribuir o título de Dominus et Deus, tá? Dominus et Deus, e que vai ser uma afronta ao cristianismo, e ele vai promover assim uma total recusa aos cristãos e vai deflagrar uma perseguição aos cristãos de grande abrangência. Depois, nós vamos ter aí, entrando os anos 234 até 305 também, os anos em que Diocleciano vai estar no Império, o qual vai ser o mais, quem sabe, dos cruéis imperadores que teve, ao qual vai desenvolver uma grande quantidade de sacrifícios públicos de cristãos e vai promover com isso grandes torturas e espetáculos, né? Grandes espetáculos com mortes de cristãos em arenas, tá? Diocleciano vai abdicar mais tarde, e aí quem vai assumir já nesse período de transição, vai voltar a assumir, entre o período de transição que eu considero de Diocleciano para Constantino, que vai entrar no ano 312, então no período de 305 a 311, quem vai cuidar dessa transição vai ser novamente Galério. Galério vai voltar novamente ao Império e vai promulgar um edito de tolerância para os cristãos, uma oportunidade de um período de paz, tá? E quando Constantino assume o Império, isso em 312, e ele vai conduzir ou governar o Império até 337 depois de Cristo, ele, após uma batalha vencedora, e sob a égide de símbolos cristãos e suas insígnias, ele vai ser um opositor forte a todos que eram contrários ao cristianismo e vai ser o responsável para proclamar o Edito de Milão, ao qual vai ser reconhecido o cristianismo e mesmo até vai ser concedido privilégios ao cristianismo para todos os clérigos que pertencem ao cristianismo, e o cristianismo vai passar a ser a religião oficial do Estado. Tá? Então, Constantino vai ter um momento que ele, inclusive, vai ser o responsável para, vamos assim, liderar o cristianismo, porque ele vai ter uma força, um poder
influenciador, capaz até de organizar diretamente o cristianismo, ser o responsável pela organização direta do cristianismo. E por promover também solução de controvérsias teológicas, como no Concílio de Arles, isso que ele vai desenvolver nos anos 325 depois de Cristo, ele vai promulgar esse Concílio de Arles, e vai convocar também o Concílio de Nicéia, o famoso Concílio de Nicéia vai ser convocado por Alexandre, melhor dizendo, Constantino, em 325 depois de Cristo. Então, Constantino vai ser um pseudo-cristão que vai utilizar-se dessa paz e momento de trégua e relacionamento com o cristão, com o cristianismo e com os cristãos e com os clérigos cristãos, justamente para oportunizar uma liderança e um domínio e um governo por parte do império sob o cristianismo. Então, a partir desse momento, Constantino propõe, e vai conseguir essa proposta ser efetivada, que o cristianismo esteja sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela. E é isso que vai garantir uma pseudo-paz, ou uma pseudo momento de prosperidade, avanço para o cristianismo e até de avanço teológico. Mas, na verdade, é só uma estratégia política proposta por Constantino. Tá? Após, então, Constantino, os seus sucessores vão continuar com essa política de aproximação à igreja, como o caso de Teodócio, tá? Nos anos 369 a 395, ele vai propor essa aproximação à igreja, Teodócio. Em 380 depois de Cristo, pelo edito denominado Fide Católica, torna a fé cristã a lei oficial do império, tá? Isso vai ser uma proposta de Teodócio, e com o edito de Milão, as regras de conduta dos cristãos, ou a ética do cristianismo e da igreja, vai sofrer grandes transformações em consequência da realidade dos cristãos terem uma diversidade em relação aos tempos que viviam debaixo de perseguições e confrontos do império. Então, em relação aos condenados, vai se proibir a marca de ignomínia no rosto ou de condenado, bem como também vai se proibir a crucificação, a ruptura de ossos. Já relacionada à moral, vai ficar proibido a exposição de crianças em espetáculos imorais e lutas de gladiadores. No que tange à religião, vai ser decidido e fica proibido as penas corporais no período quaresmal, período da quaresma, da Páscoa, bem como também a elaboração de normas para o matrimônio e a organização da família. As leis eclesiásticas nesse período, elas são acolhidas pelo poder da lei civil, e as leis do Estado se tornam as leis da igreja. Exigências, inclusive, de 30 dias no mínimo entre as sentenças e execuções eram considerados a pena de morte ou confiscos de bens, tá? Que eram uma questão também que foi revertida e repensada durante o período do Império de Teodócio, tá? Muito bem. Então essa foi a nossa 10ª aula. Na 11ª aula, nós já vamos trabalhar e vamos dar início a falar sobre as primeiras tradições, tá? E vamos entrar no credo apostólico, vamos entrar no conteúdo do credo apostólico, vamos tratar sobre o peixe como símbolo do cristianismo,
Vamos tratar também sobre o Didalequê, né? Então, a partir do 11ª aula, 12ª aula, vão ser esses assuntos que vão estar sendo tratados, certo? E também, lembrando a todos que na 12ª aula eu já vou passar a primeira atividade de pesquisa no material didático que eu já publiquei aí na plataforma e estarei falando sobre ele nessa 12ª aula e passando assim uma atividade de pesquisa neste material. Obrigado a todos.